noite eu quero pedir para que você não se distraia. Eu quero te pedir que você continue ligado, que você permaneça atento e que você não se distraia. Não se distraia no meio de tudo o que tem acontecido na nossa geração, na nossa nação, na nossa cidade. Eu quero pedir para que você não se distraia com tudo que tem acontecido, mas que você continue focado em Deus, continue com seus olhos focados em Deus, focados no Senhor. Feche seus olhos aí onde você está, no seu lugar, na sua casa. Fale com Deus mais uma vez, adore ao Senhor mais uma vez, exalte a majestade, a magnitude, a grandeza de Deus e chame, convide o Senhor para que Ele possa estar na sua casa, assentado com você do seu lado, enquanto você ouve essa mensagem, enquanto você o adora. Deixe que Ele fale com você. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui mais uma vez, clamamos o Teu nome, exaltamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome, Santo de Israel, Santo Deus, poderoso Deus, Deus maravilhoso, Deus poderoso Tu és. Nós clamamos o Teu nome, clamamos a Tua presença aqui, agora, nesse lugar, enquanto ministramos ao Senhor, assim como o Senhor operou no meio dos louvores, assim como o Senhor operou nas orações, assim como o Senhor tem operado em meio aos nossos louvores, em meio à nossa adoração, em meio ao falar da Sua mensagem, ao falar da Sua palavra. Nesse momento, nessa noite, nessa hora, nós convidamos e atraímos a Tua presença, que o Senhor esteja aqui, aonde nós estamos, e também aí no seu lar, ao seu lado, fazendo a Tua vontade, abrindo os corações, abrindo a mente, abrindo o entendimento, para que cada pessoa possa entender a mensagem do Senhor e entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Que o nosso coração, que a nossa mente esteja voltada para o Senhor e que nós possamos absorver a instrução, a mensagem, o chamado e o direcionamento do Senhor para nós nessa noite, nesse tempo, nesse dia, nesse momento, e que possamos ouvir, obedecer, nos colocarmos à disposição, nos entregarmos ao Senhor e mantermos os nossos olhos fixos na cruz de Cristo e no Senhor Jesus, que nos conduz a toda a verdade. Nós oramos em nome de Jesus, exaltando o Teu nome. Amém, amém, amém. Mais uma vez eu quero te pedir, não se distraia. E não se distraia em meio a tudo que tem acontecido na nossa nação, na nossa cidade, e talvez até na sua vida tenha acontecido alguma coisa, mas eu quero te dizer que não fugiu do controle de Deus. Tudo está nas mãos do soberano. Não se distraia, não olhe para o vento que está soprando ao seu redor. Não faça como nosso irmão querido Pedro, que ao andar, caminhar sobre as águas, ser surpreendido por Jesus vindo ao seu encontro, e mesmo depois de ter dado um passo de fé em direção ao Senhor, debaixo da palavra que Jesus liberou sobre a sua vida, sobre ele, para que ele pudesse caminhar ao encontro de Jesus, mesmo depois de ter caminhado, olhou ao seu redor, aquilo que acontecia à sua volta, e ele começou a afundar. Entenda que ele não olhou para baixo, que ele não olhou para a água onde ele estava pisando, porque Pedro resolveu dar um passo de fé. Assim como nós, quando resolvemos dar um passo de fé e acreditar no impossível, nós damos um passo no escuro, pisamos sem saber que existe um solo debaixo dos nossos pés, mas tendo a certeza que existe um solo firme para pisarmos. Assim Pedro também o fez, e ele pisou sobre as águas, caminhou dando um passo de fé, mas quando ele percebeu o vento soprando ao seu redor, aquilo que havia acontecido e que estava acontecendo, castigando ao seu redor, foi aonde ele começou a afundar. Isso não é sobre ter falta de fé, é sobre olhar as circunstâncias ao nosso redor, que pode tirar o nosso foco daquele para o qual nós devemos olhar e caminhar na sua direção.
Isso não é sobre falta de fé, sobre o lugar onde nós estamos pisando, não é sobre isso. É para onde os nossos olhos, a nossa mente, a nossa atenção está voltada. É a respeito disso. Quando nós estamos olhando diretamente para a cruz de Cristo, quando nós estamos olhando diretamente para Jesus, como nós cantamos, não seremos abalados, porque nós confiamos no seu poder. Quando nós olhamos para Ele, estamos seguros, porque estamos fixados naquele que liberou uma palavra sobre nós e disse: vem. Mas quando olhamos ao nosso redor e vemos a tempestade, nós começamos a afundar, não por falta de fé, mas porque nós tiramos os olhos de onde nós não deveríamos tirar. Então, de novo, eu quero te falar: não se distraia, nem nessa noite, nem na noite de amanhã, nem no outro dia, nem na outra semana. Não se distraia com o que está acontecendo à nossa volta. Mantenha os olhos fixos em Jesus, na cruz de Cristo e no Salvador. Porque assim como a Bíblia diz, Jesus declarou sobre a vida de Pedro: não temas, tem de bom ânimo. Ou seja, tenha coragem. Tenha coragem. Fique animado. Fique alegre. Porque isso é o mesmo que dizer: está tudo bem. É como Jesus estivesse dizendo para ele: está tudo bem, eu tenho o controle de tudo. E quando nós clamamos por Ele, Ele vem em nosso socorro, e Ele nos tira daquilo que está fazendo com que venhamos a afundar, e Ele coloca os nossos olhos e nos mostra que nós devemos olhar mais uma vez para Ele. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 18, versículo 18. A gente vai ler um texto que é bem conhecido e com certeza você já ouviu falar a respeito dele, e vai dizer assim, Lucas 18, 18. Certo líder judeu indagou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Questionou-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. Replicou-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Ao ouvir isto, exortou-lhe Jesus: contudo, algo ainda te falta. Vende tudo o que tens, reparte o dinheiro entre os pobres e ganharás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Ao ouvir essas orientações, o jovem entristeceu-se muito, pois era riquíssimo. Jesus, observando o semblante abatido daquele homem, exclamou: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que possuem muitas riquezas. Certamente é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram essas palavras questionaram: se é dessa maneira, quem poderá se salvar? Jesus lhes asseverou: tudo o que é impossível aos seres humanos é possível para Deus. Ao que Pedro se manifestou: eis que nós deixamos nossa família e bens para te seguirmos. Então Jesus lhes afirmou com toda a certeza: eu vos asseguro, ninguém há que tenha deixado casa, esposa, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no tempo presente, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Até aqui, mantenha sua Bíblia aberta, se você puder, porque a gente ainda vai usar ela por mais uma vez, pelo menos. Esse texto conhecido como o jovem rico, e vale lembrar que ele era alguém de muita influência, por ser rico principalmente. E quando a Bíblia retrata e ela diz a respeito de um jovem,
Vale lembrar também que naquela época o judeu declarado como jovem, ele tinha aí, não era assim tão novinho, de 18, 20, 22 anos, era aproximadamente 30 anos, mais ou menos nessa idade, era tido como jovem. Então vale lembrar esses fatos, que era alguém importante na sociedade, e que ele também não era assim tão novinho, mas era alguém já com uma certa idade, com uma certa experiência, mas era alguém de influência. Então, Jesus, ele, depois que esse rapaz questiona Jesus, o que é que eu devo fazer, bom mestre? E Jesus já traz para ele um questionamento: por que me chamas bom? Por que me chamas bom? No sentido original disso, e eu gosto muito de ver a expressão original, o que realmente estava sendo dito no contexto histórico daquela época. No sentido original, a expressão usada por Jesus é: tu sabes o que dizes? Porque somente uma pessoa que reconhece em Cristo a pessoa de Deus, o Pai, o eu sou, pode dirigir-se a Ele por suas qualidades de lealdade, misericórdia, benevolência, sem cair na hipocrisia. Vale lembrar aqui que aquele jovem chega para Jesus sem reconhecer que ele estava falando com o próprio Deus, sem reconhecer que aquele que estava diante dele, que ele estava falando bom mestre, chamando de bom mestre, simplesmente da boca para fora, era o Filho de Deus e era o próprio Deus que estava na sua frente. Ele não entendeu que ele estava falando com Deus. Por isso Jesus faz essa pergunta para ele, que no sentido original dá um entendimento mais claro para nós. Você sabe o que você está dizendo? Você sabe com quem realmente você está falando? Para dizer que eu sou bom? Você sabe que eu sou Deus? Que eu sou o Filho de Deus? Jesus já confronta para que toda a máscara, toda a hipocrisia, toda a mentira já comece a cair diante dos olhos daquele jovem. E aí Jesus segue dizendo: tu sabes os mandamentos. E aí ele começa a citar os mandamentos. E se você parar para contar, no contexto aqui narrado segundo Lucas, no Evangelho de Lucas, você vai contar 5 mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Em Mateus, se você voltar no mesmo texto referencial em Mateus, você vai encontrar 6. O narrador vai acrescentar ali ainda mais um mandamento, que é: ame o teu próximo como a ti mesmo. Ali você encontra 6, aqui você encontra 5. Sendo que esse 6º foi Jesus quem disse quando ele foi questionado por um fariseu ou pelos fariseus a respeito de qual seria o maior dos mandamentos. Jesus responde: amarás o Senhor Deus sobre todas as coisas. E Jesus prossegue dizendo: e o segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo. Aqui Jesus, quando ele fala desses mandamentos, e o jovem em seguida ele responde: eu tenho obedecido a todos eles, a todos esses mandamentos, desde a minha adolescência. E esses mandamentos que Jesus cita aqui, os 5 mandamentos, e até mesmo o 6º, como narrado em Mateus, eles estão ligados diretamente com o próximo. Eles têm relação direta com o nosso próximo. E o que está sendo citado aqui é do 5º mandamento até o 9º mandamento. Jesus não cita do 1º ao 4º e nem o 10º mandamento. Esses 5 mandamentos estão relacionados diretamente
com o homem, com o próximo. Quando Jesus fala para ele: vende tudo que tem e dê aos pobres, ganhará um tesouro no céu. Então você vem e segue-me. É onde Jesus mexe na ferida. É onde Jesus vai buscar lá no 10º mandamento o que era a pedra de tropeço daquele jovem, daquele rapaz. Jesus simplesmente poderia ter dito o primeiro mandamento, que também acabaria com a história: não terás outros deuses diante de mim. Porque o dinheiro era um deus. Jesus poderia ter citado o 2º mandamento: não farás ídolos, ou não terás ídolos, não terás imagens, não esculpirás imagens, não adorarás nenhum outro Deus. Porque a riqueza, os bens e o dinheiro também era um ídolo para aquele jovem. Jesus poderia ter citado esses mandamentos e já poderia dar fim à conversa, porque eles também têm relação direta ao fato que o jovem estava questionando a Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Segundo ele já estava obedecendo aos mandamentos. Mas quando Jesus cita para ele: vende tudo que tens, Jesus está dizendo para ele o 10º mandamento, a respeito da avareza do coração do homem, onde diz: não cobiçarás. E é exatamente no ponto onde Jesus vai e aperta na ferida, a respeito da avareza no coração daquele rapaz, que amava os seus bens, que amava a sua riqueza e tudo quanto possuía, todo o dinheiro que ele possuía. E quando Jesus fala a respeito disso: vende tudo que você tem, dê aos pobres, eu quero te lembrar que os 5 mandamentos do 5 ao 9 está relacionado com o próximo. Do 1 ao 4, eles têm relação direta com Deus. E o 10º, eu acredito que ele está ali entre uma relação direta com o homem e Deus, e com o homem e o seu próximo. E quando Jesus fala a respeito disso, o coração daquele jovem se entristece por tanto amar aquele ídolo, aquela riqueza, aquilo que era a pedra de tropeço na sua vida, que ele não entendia pela sua cegueira, por estar distraído e não olhando, não percebendo, no início da conversa, como nós falamos aqui, não percebendo que era Deus que estava diante dele. E ele, como se estivesse dizendo ironicamente: bom mestre, sem saber o que ele realmente estava falando. O coração desse jovem se entristece. E aí a Bíblia vai narrar que Jesus, ele observa o semblante abatido daquele rapaz, e ele faz uma citação: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que possuem riquezas. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que possuem riquezas. Jesus anteriormente estava encorajando aquele jovem a cumprir o 10º mandamento, que era a pedra de tropeço no seu caminho. Mas mesmo assim, Jesus mostrando o caminho que ele deveria seguir, ele ainda assim estava preocupado, se distraindo com bens materiais, com a sua riqueza, com as suas posses, com aquilo que ele tinha. E aí Jesus faz essa citação e os seus discípulos questionam: se é dessa forma, quem pode se salvar? Jesus ainda diz que é mais fácil um camelo entrar por uma porta ou passar pelo buraco de uma agulha, pelo buraco da agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus aqui, ele faz uma comparação, eu não sei se você já ouviu a respeito disso, mas ele pega algo para fazer uma analogia que eles pudessem compreender. Ele pega o maior animal conhecido na Palestina naquela época e o menor objeto que eles conheciam naquela época, uma agulha, o buraco de uma agulha, para fazer analogia a uma porta tão pequena e estreita, por onde os camelos com suas cargas
para entrar na cidade, eles tinham que passar por esse local, por essa porta, por esse buraco chamado agulha. E só era possível entrar, passar por essa porta, os camelos com suas cargas, por medida de segurança, eles tinham que passar por ali. Só era possível que os camelos passassem de joelhos. Só assim eles conseguiriam entrar na cidade. Mas aí você questiona, ou talvez os discípulos pudessem ter questionado naquela época. Então, essa é a maneira de entrar no reino dos céus, essa é a maneira de passar pela porta do reino. Não, o que nós precisamos entender aqui, que por medida de segurança naquela época, era dessa forma que tinha que acontecer. O animal carregado com suas cargas para poder passar para a cidade, para dentro da cidade, entrar na cidade, tinha que passar dessa maneira, com esse esforço, com esse sacrifício, para poder entrar na cidade com a carga em segurança. Então nós temos que nos esforçar, é por esforço, para garantir a salvação e para garantir a vida eterna. Aqui a gente precisa entender que a salvação, ela não é resultado de um esforço humano, mas ela é o resultado sobrenatural do amor de Deus. Não é pela minha força, não é pelo meu esforço, por aquilo que eu faço, por aquilo que eu pratico, ou por aquilo que eu busco. É por causa do amor sobrenatural de Deus, é resultado do amor sobrenatural de Deus. Não é pela minha força, nem pelo meu esforço, é por causa do amor de Deus. É porque Ele me amou primeiro, é porque Ele te amou primeiro, e é porque Ele te ama. Nessa noite eu estou aqui para te falar: livre-se das suas cargas, livre-se das suas distrações, daquilo que tem tirado o seu foco de Jesus, para que você não fique agarrado no meio do caminho e não consiga passar por essa porta estreita, que é através do amor sobrenatural de Deus. E a única coisa que Ele quer é o seu coração, é o meu coração, é a minha devoção, é que nós venhamos em obediência à sua presença, nos entregar, nos derramar diante dele, dizer: Deus, eu não posso, eu não consigo, tudo que eu tenho é lixo, é perda de tempo, tudo que eu tenho não vale a pena, é bom, mas me atrasa, me puxa para trás, me afasta, tira o foco, tira a minha visão. Então, Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer, me mostra aquilo que eu tenho que deixar, aquilo que tem sido pedra de tropeço, aquilo que tem sido a minha riqueza, a minha maior riqueza, o meu bem, o meu ídolo, aquilo que eu tenho cobiçado, que tem tirado os meus olhos do Senhor. Me mostra, Jesus. Se você está com a sua Bíblia aberta, eu quero que você vire a página e vá para o capítulo 19. Capítulo 19, versículo 1, a gente vai ver a respeito de outro rapaz, de outro jovem rico. Zaqueu. Lucas 19, versículo 1. Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia devido à afluência do povo. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Todos em meio à multidão que presenciaram o que se passou começaram a murmurar: ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais.
Diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porquanto o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. São dois textos, duas situações diferentes, mas ao mesmo tempo parecidas, no sentido de que são dois jovens ricos, dois jovens com influência. O primeiro texto nós lemos a respeito de um jovem rico, obedecendo a todos os mandamentos segundo ele, e Jesus cita 5 deles. Ele diz que eu obedeço a isso desde a minha adolescência, mas Jesus mostra onde que ele estava tropeçando. Quando nós chegamos aqui no capítulo 19, a gente vai ver a respeito de outro jovem rico, Zaqueu, que o seu nome ele significa o justo, o que é uma ironia. O justo que não era justo, porque ele era o chefe ou o gerente de arrecadações, ou seja, ele era chefe dos coletores de impostos. Ele era um publicano, ele era um coletor de impostos naquela época, mas ele era chefe dos coletores. Um rapaz influente, rico. O primeiro obedecia aos mandamentos, o segundo não está nem aí para mandamento nenhum. O primeiro vai até Jesus ironicamente, questionando: bom mestre, sem saber o que ele estava dizendo e com quem ele estava falando. O segundo tem o desejo de ir até Jesus para conhecê-lo mais. O primeiro parecia temer a Deus, o segundo não temia em nada, extorquia, roubava, tirava um percentual da coletoria. Mas quando ele entende, ouve que Jesus está passando por ali, chega na cidade de Jericó, e ele ouve a respeito de Jesus, que ele está ali, ele rapidamente corre. A Bíblia diz que ele é de baixa estatura, um sujeito pequeno, e aí a Bíblia cita que ele sobe numa figueira brava, que é uma árvore de tronco robusto, baixo, mas extensa nos seus galhos, e é onde ele encontra refúgio, e ele encontra um lugar que ele pudesse ver Jesus. E Jesus, com certeza, já conhecendo Zaqueu, sabendo da intenção verdadeira do seu coração em conhecê-lo, ele faz uma afirmativa, ou ele enfatiza muito claramente: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar em tua casa hoje. Ele é bem enfático: desce depressa, eu preciso ficar na sua casa hoje. Não é aqui no povoado simplesmente, não é em qualquer lugar, eu quero ficar na sua casa. E a Bíblia diz no versículo 6: no mesmo momento desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Quando Jesus fala para o primeiro rapaz: vende o que tens, o seu coração se entristece. Quando Jesus fala: desce depressa com Zaqueu, que eu quero ficar na sua casa, ele desce com grande alegria, porque aquilo que ele estava desejando: eu quero conhecer Jesus, eu quero me aproximar dele, eu quero saber quem ele é, eu preciso me aproximar dele. E Jesus diz: vem, que eu vou ficar perto de você, eu vou entrar na sua casa, eu vou ficar do seu lado. A alegria toma o seu coração, a alegria toma a sua vida, e ele desce depressa. A multidão começa a questionar: ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá? Aqui traz alguns ensinamentos para nós, traz algumas observações para nós. Sabe, quando Deus ele vem nos visitar, quando ele vem me visitar e quando ele vem te visitar, as pessoas que são cegas e simplesmente conseguem olhar para o pecado porque elas estão tão somente distraídas e não estão com os olhos fixos em Jesus e na sua cruz, no Salvador, elas vão criticar você, porque o Senhor, porque o Criador está do seu lado, porque Ele está habitando em você, porque Ele está habitando na sua vida, porque as suas atitudes mudaram. As pessoas não vão entender porque Jesus está
mudando e transformando a sua vida, porque os seus olhos não estão fixos naquele que pode mudar e naquele que pode transformar. Elas estão ao redor, nas circunstâncias, naquilo que você fez, naquilo que você deixou de fazer, naquilo que você era, naquilo que você praticava, naquilo que você falhou, mas não está naquilo que Deus está fazendo em você e através de você. E mesmo assim, Jesus entrou na casa dele, entrou na casa de Zaqueu. E aí, Zaqueu toma a palavra e fala: eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando para quem? Para os pobres. Jesus dá uma orientação para o primeiro: vende tudo que você tem e dê aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e me segue. Para esse daqui, Jesus não precisou falar nada com ele. Jesus simplesmente entrou na casa dele e sentou ao seu lado e ficou perto dele. É suficiente quando Jesus entra na sua casa, quando Jesus entra na sua vida e quando ele senta do seu lado, é suficiente para ele transformar o seu coração. É suficiente para ele mudar os seus pensamentos e para ele tirar a avareza, os ídolos e aquilo que é empecilho e pedra de tropeço na sua vida. E Jesus, ao entrar naquela casa e sentar do lado daquele homem, ser a presença mais doce e santa naquele lugar, constrange o coração e a vida daquele rapaz, rico, influente. E ele mesmo se prontifica: Senhor, eis aqui a metade dos meus bens. Por que o primeiro Jesus diz: vende tudo o que tens? Para esse ele não precisa falar nada, mas aqui ele não pega tudo, ele pega, aqui está a metade. Mas quando é de coração e existe uma transformação, não é a quantidade, mas é a oferta, é aquilo que você dá, é aquilo que você tira de dentro do seu coração com sinceridade e apresenta diante do Senhor: Senhor, eis aqui a metade daquilo que eu tenho. E ainda continua dizendo: se eu extorqui, olha que ironia, como se ele não soubesse, e como se Jesus não soubesse o que ele fazia, o proveito que ele tirava em cima da população, o proveito que ele tirava da coletoria. Se extorqui de alguém, eu devolverei 4 vezes mais. Se eu peguei 100, se eu tomei 200, se eu tomei 100, eu vou devolver 400. Se eu tomei 200, toma 800. Eu vou dar de volta, eu vou restituir e mais, além daquilo que eu tomei. Porque um coração transformado, ele é grato. Um coração transformado, além de ofertar aquilo que foi proposto no seu coração, ele vai além, ele vai ser generoso. Sabe uma outra coisa que a gente pode aprender aqui? Sabe quando nós pedimos a Deus: Deus, seja benevolente para comigo, seja generoso para comigo, mas na hora de nós ofertarmos, nós contamos as moedas daquilo que nós temos, pegamos no fundo do nosso bolso a metade ou menos da metade, contamos as moedinhas, o troco daquilo que não nos falta, daquilo que não faz diferença para mim e nem para ninguém, e nós colocamos diante de Deus como sendo a oferta mais generosa que nós temos. E quando nós queremos pedir a Deus para nós queremos que Deus seja generoso para conosco. Nós precisamos entender que não se trata de uma troca, de uma barganha com Deus. Não tem como recebermos muito de Deus quando nós ofertamos pouco. E eu não estou falando somente de dinheiro aqui, e eu não quero levar para o lado financeiro. Não tem como receber muito da presença de Deus se eu não gasto tempo com Ele, se eu não oferto o meu tempo devidamente a Deus. Não tem como eu querer da sua presença e pedir: Deus, incendeia a minha vida, me transforma em uma tocha viva, se eu não devolvo para Ele, se eu não oferto para Ele aquilo que é o combustível para que a chama de Deus venha se acender em mim.
Não funciona dessa forma. Aquilo que eu oferto para Deus é aquilo que Ele vai retribuir para mim. À medida com que eu busco ao Senhor, Ele se revela a mim. Mas se eu não busco ao Senhor, como eu quero que Ele se revele a mim? Não há possibilidade. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se não buscar, não tem possibilidade de encontrar ao Senhor. E não existe possibilidade de pedir generosidade para conosco da parte de Deus, se não somos generosos para com o Senhor e para com o nosso próximo. Não tem como. Mas esse rapaz diz: Senhor, eis a metade dos meus bens, e se eu estou aqui, eu vou dar além daquilo que eu peguei. E aí Jesus faz uma declaração. Diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O primeiro a ouvir as palavras de Jesus e estar na presença de Deus, do Filho de Deus, o seu coração se endurece. O segundo anseia conhecer Jesus, e quando Jesus está do seu lado, a sua vida, o seu coração é transformado. E ele se dá para Jesus e em benefício do próximo. O primeiro não houve salvação, mas o segundo, o Senhor Jesus declara: hoje houve salvação nessa casa. Porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O propósito de Jesus é salvar o que estava perdido, é restaurar o relacionamento do homem com Deus, é religar o homem a Deus através do caminho que Ele abriu na cruz do Calvário. E a gente precisa entender que não existe hoje mais separação. Lembra o que a gente leu anteriormente no versículo 18, e Jesus diz: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E aí os discípulos, ao ouvirem aquilo, dessa maneira quem poderá se salvar? Jesus no versículo em seguida diz: tudo o que é impossível aos seres humanos é possível para Deus. Quando Jesus declara: hoje houve salvação nessa casa, Ele estava afirmando o que Ele tinha dito anteriormente, dizendo que aquilo que é impossível aos homens, é impossível o pecador se salvar, é impossível alguém que tenha cometido tantos crimes, que tenha se aproveitado dos outros, se salvar. Aos olhos humanos isso é impossível, mas para Deus, eu estou afirmando nesse momento, houve salvação nessa casa, porque o que é impossível para Deus o que é impossível para os homens é possível para Deus. E hoje a salvação tornou-se possível nessa casa. E a salvação, ela é possível e ela pode se tornar possível na sua casa, na sua vida, aonde você está, aonde você se encontra, e qualquer lugar que você caminhar, por onde quer que você caminhar. O que você precisa entender e o que você precisa fazer é: tenha interesse em conhecer Jesus. Tenha interesse em conhecer Jesus, e à medida com que Ele se aproxime de você, que Ele senta do seu lado, que a sua presença é real no seu lado, ao seu redor, deixe que Ele venha transformar a sua vida, deixe que Ele venha transformar a sua casa, transformar o seu ambiente, transformar o seu coração, transformar aqueles que estão à sua volta, transformar tudo ao seu redor. Mas deixe começar em você, de alguma forma, em algum momento, em algum lugar. Deus, Ele está procurando por você. E a minha pergunta é: você está procurando por Deus? Você está ansiando, desejando a presença de Deus? Você está querendo a presença do Senhor na sua vida, na sua casa, do seu lado, para transformar
a sua vida. Jesus na cruz do Calvário, nós precisamos entender que Ele fez esse caminho, Ele abriu o caminho na cruz, o caminho que nos leva diretamente a Deus. A separação que existia entre Deus e o homem, ela não existe mais, porque Jesus na cruz do Calvário, com seus braços abertos, estendidos, dizendo: eu amo você. Na sua morte e ressurreição, Ele abriu o caminho, tirou todo o obstáculo que havia na frente e disse: eu posso me achegar até o meu Pai. Você pode se achegar até o Pai. E nessa noite, esse caminho ele está aberto para mim e para você. E eu te pergunto, o que é que te impede, o que é que te distrai, o que é que te atrapalha, o que é que é a pedra de tropeço, o que é que é o ídolo, o que é que é a avareza no seu coração, o que é que é a cobiça no seu coração, que te impede de entrar nesse caminho, ou de voltar para esse caminho, ou de prosseguir nesse caminho em direção ao coração de Deus. O que que te impede? O que que está distraindo você? Não se distraia. Existem propostas na nossa vida que elas são tão generosas, tão grandiosas, mas a contrapartida disso é que a separação que não existe mais entre Deus e o homem, ela fica tão clara que nós pegamos aquilo que Jesus retirou da nossa frente, nesse caminho que Ele construiu, e nós pegamos nessa proposta grandiosa, valorosa e generosa, e nós colocamos diante desse caminho, fazendo um bloqueio entre Deus e a nossa pessoa. Não deixe que as propostas grandiosas, generosas desse mundo, ela venha corromper e sucumbir o desejo do seu coração em conhecer a Deus, em conhecer a Jesus e ter o relacionamento que Jesus conquistou e restaurou na cruz do Calvário. E não deixe de viver esse relacionamento por causa das distrações e das propostas que venhamos receber. Aquilo que nos afasta do chamado de Deus, que nos afasta do propósito de Deus para a nossa vida. Não confunda a proposta generosa ou a melhor proposta com propósito, porque não tem a ver. Nós precisamos entender que para darmos frutos, bons frutos, gerarmos frutos, é a partir da videira. E o nosso chamado é para permanecer na videira. O nosso chamado é para nos relacionarmos com Ele, a videira verdadeira. E a partir da videira, gerar frutos. Para isso nós não podemos nos distrair com as coisas desse mundo. Nós não podemos nos distrair com coisas pequenas e com propostas. Nós precisamos entender o leão que existe em nós. Nós precisamos entender a águia que Ele nos chamou para ser. Sabe, eu estou falando a respeito disso. É o que está lá em Apocalipse, na visão de João. Eu não quero entrar profundo nisso, mas só para que você entenda que você não deve se distrair, para que você não seja parado, porque embora na visão está falando de 4 seres viventes, numa categoria angelical, nós precisamos entender o que isso representa na minha vida e na sua vida. A autoridade, o governo do leão sobre a minha vida, sobre a sua vida, a identidade do leão. Nós precisamos entender que o formato do bezerro, do boi, representa o sacrifício vivo a Deus. Sabe, no passado o sacrifício que era imolado ao Senhor, ofertado ao Senhor, o bezerro, o animal queimado. Nós devemos ser esse sacrifício diário, santo, irrepreensível, agradável ao Senhor.
Quando nós nos ofertamos, nós nos sacrificamos, nós nos doamos. A Bíblia diz, no passado, quando o sacrifício era oferecido e Deus se agradava, a glória descia como uma coluna de fogo e consumia aquele holocausto. A minha pergunta é, o que você acha, o que eu acho, o que nós achamos que vai acontecer quando nós nos ofertarmos como esse sacrifício diante do Senhor? A glória se agradando de nós, o Senhor se agradando de nós, a glória ela também vai descer da mesma forma e vai consumir esse sacrifício. Então seja esse combustível, seja esse sacrifício. Como homem, lembre-se de quem você é, reconheça as suas fraquezas, reconheça as suas limitações. Lembre-se que Deus colocou uma identidade em você, uma identidade humana. Não tente copiar ninguém, não tente olhar para ninguém, porque isso também pode se tornar uma distração. Não tente ser como alguém, como fulano, pregar, falar como fulano, cantar como alguém, ou cuidar de alguém como alguém cuida. Não tente, seja você mesmo, porque Deus colocou uma identidade em você, no seu DNA. Ele criou o seu DNA, que é único e não existe outro igual a você. Você é único. Reconheça, descubra em Deus quem você é. E viva como uma águia, porque isso diz respeito à visão, aquilo que você vê, a visão que você enxerga, aquilo que Deus mostrou para você. Isso diz respeito ao futuro. A minha pergunta é, você já se perguntou aonde você vai estar ou onde você deseja estar daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, como pastor de uma igreja ou líder de um ministério, o que seja? Você já pensou a respeito da sua igreja? O que você pensa para a sua igreja daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos? Como você vê a igreja, a sua igreja que você lidera daqui um tempo? Como você vê o seu ministério? Como você vê aquilo que você diz ser o seu chamado daqui um tempo? Aonde você se vê? Diz respeito à visão. E visão, ela está ligada a um futuro. E quem tem chamado, quem tem propósito, pensa no futuro, pensa lá na frente. Porque quando você descobre para que veio, para que foi chamado, qual é o sentido da vida, qual é o propósito da vida, nada ao seu redor vai te distrair. Porque você vai focar naquilo que te conduz ao seu propósito, naquilo que te conduz para aquela visão que você tem, para aquela visão que Deus te deu, que no futuro você vai alcançar. Então não deixe que nada distraia você. Tome a autoridade na sua vida como um leão. O leão, ele tem presença. Todo mundo olha para um leão e sabe quem ele é. O leão na selva, ele chega e todo mundo sabe que ele está ali, e o temor toma conta de todos à sua volta. Entenda que existe uma autoridade sobre a sua vida. Entenda que o Rei dos Reis, que o Senhor, que o Salvador te chamou, te escolheu, e Ele quer se relacionar com você. Ele deseja se relacionar com você. O nosso chamado principal é ter um relacionamento com Deus. Esse é o chamado universal para todos, é ter um relacionamento com o Pai. E a minha pergunta para você é: como você tem se relacionado com o Pai? Como você tem mantido o seu relacionamento com o Pai? Como você tem se ofertado? À medida com que nós nos ofertamos ao Senhor, Ele vem nos consumindo e vem nos preparando, Ele vem nos capacitando. A minha pergunta é: como temos nos relacionado com Deus? O que nós temos ofertado ao Senhor? Qual é a disposição do nosso coração naquilo que nós fazemos, naquilo que nós trabalhamos no corpo de Cristo e na nossa própria vida pessoal? Qual é o combustível que alimenta a minha fé? Qual é o combustível que alimenta o meu chamado? Qual é o combustível que faz com que eu tenha desejo em me aproximar do Senhor? E à medida com que eu me aproximo do Senhor, aonde eu estou sendo mudado? Aonde eu estou sendo transformado?
As pessoas que estão nos olhando, elas ainda estão olhando para nós e falando sobre o que nós fazíamos, sobre o que nós fizemos, sobre o que deixamos de fazer, ou estão falando como Deus transformou a nossa vida? Jesus está aqui nesse lugar, o Espírito de Deus está aqui. E eu acredito que Ele está aí, aonde você está. Sinta a presença dEle. Tenha desejo em conhecer o Senhor. Porque se você tiver esse desejo, Ele vai fazer com que você sinta que Ele está assentado do seu lado. E Ele vai começar a aquecer o seu coração nessa hora. E deixa arder essa chama, deixa queimar o seu coração, o seu desejo pelo Criador, em conhecer o Criador. Deixa que Ele exponha as suas fraquezas, deixa que Ele exponha as suas misérias, os seus fracassos. E coloca diante dEle aquilo que tem sido a pedra de tropeço, aquilo que tem sido uma distração para você, que tem feito com que você perca o foco na cruz de Cristo, no Senhor. Amarás o Senhor Deus sobre todas as coisas, e o seu próximo como a ti mesmo. Lembre-se de não inverter a ordem da instrução de Jesus e daquilo que Ele declarou. Ele disse para amar o Senhor sobre todas as coisas, depois amar o próximo. Porque não tem como amar o próximo se isso não for gerado através do Espírito de Deus no nosso coração. Por isso temos que amar primeiro ao Senhor, porque se Ele não gerar em nós esse amor pelo nosso irmão, não há possibilidade de amar o nosso próximo. Não inverta a ordem da instrução de Jesus. Viva o amor de Deus, viva na presença de Deus, viva o Evangelho de Deus, porque Ele é o poder de Deus. O Evangelho de Jesus, o Evangelho da salvação, Ele é o poder de Deus para a salvação. Enquanto hoje muita gente está pregando o amor, porque a gente tem que amar, porque a gente tem que amar, porque a gente tem que amar, porque a gente tem que amar. É claro que a gente tem que amar, mas lembre que a orientação e a instrução de Jesus antes de ascender aos céus foi: pregue o Evangelho. Ele não disse pregue o amor, Ele disse viva o amor. Não confunda as coisas. Para nós pregarmos o Evangelho, esse poder de Deus, e vermos esse poder de Deus agindo, precisamos ter relacionamento com Ele, precisamos ter relacionamento com o Pai, precisamos nos achegar, nos aproximar, falar: Senhor, senta aqui do meu lado, senta aqui comigo, porque está difícil o meu caminhar, está difícil com toda a distração que está ao meu redor, tem coisa tirando a minha atenção, mas Senhor, eu não quero olhar para isso, porque eu não quero voltar à minha velha vida, mas eu quero prosseguir por aquele caminho que o Senhor conquistou para mim na cruz do Calvário. Mantenha o meu foco, mantenha os meus olhos no Senhor. Senhor Jesus, visita nessa noite cada casa, visita cada discípulo do Senhor, cada filho do Senhor, aqueles que desejam ter um relacionamento sincero com o Senhor, assim como Zaqueu desejou conhecer ao Senhor, foi em busca do Senhor, não houve empecilho devido à sua estatura, ele encontrou um meio, encontrou uma maneira
de ver o Senhor e de se aproximar do Senhor. Não queremos dar desculpas para aquilo que nós não queremos fazer, mas queremos encontrar uma maneira para aquilo que é o desejo verdadeiro do nosso coração. Encontrar um jeito, uma maneira, seja qual for, mas queremos nos aproximar do Senhor, nos livrar das nossas culpas, nos livrar dos nossos medos, nos livrar do nosso mau desejo, nos livrar da avareza, da cobiça do nosso coração que nos afasta do Senhor. Mas nós desejamos chegar perto do Senhor, perto do seu coração, conhecer o seu coração, entrar por esse caminho e entrar correndo em direção ao coração de Deus. Porque o Senhor conquistou para mim, o Senhor conquistou para mim uma vitória naquela cruz. Jesus, encha esse lugar, encha esse ambiente, encha essa sala, encha o lugar onde essa pessoa está agora ouvindo a voz do Senhor. Esse lugar, teu abraço, sinta um abraço de Deus, sinta o abraço do Senhor. Vem encher esse lugar. Eu quero sentir, Senhor. Vem encher este lugar. Enche esse lugar. Teu abraço eu quero sentir. Enche esse coração, enche essa vida. Vem encher esse lugar. Teu abraço eu quero sentir. Quero te sentir, Senhor. Deixa-nos sentir a tua presença, deixa-nos sentir o toque, deixa-nos sentir o calor, a emoção. Senta do meu lado, Senhor. Senta ao meu lado e compartilhe comigo o teu coração. Senta do meu lado, Senhor, compartilhe comigo o teu coração. Senhor Jesus, queremos conhecer o teu coração. Conhecer o teu coração à medida com que o Senhor revela o nosso coração, à medida com que o Senhor revela a condição do nosso coração. A dor na alma, a tristeza na alma, a dor daqueles que nos machucaram, que nos feriram, daqueles que não concordam, daqueles que discordam, daqueles que não caminham na mesma visão que nós. O Senhor nos deu visão de águia, como a águia, e nós queremos voar, queremos ser levados à altura, a novas alturas, a um novo nível. Por isso é necessário o relacionamento com o Senhor. Eu quero levantar um voo para Ti. Eu abro as minhas asas, eu armo o voo, mas eu não quero dar um voo de galinha, não, Deus. Eu quero dar um voo de águia, em pleno voo, voar, planar com as minhas asas abertas. Tendo a certeza que é o Espírito de Deus que está me conduzindo e me direcionando a Ti, direcionando os meus passos. Que a minha visão seja aguçada para Ti, que a minha visão seja aguçada no Teu Espírito, Senhor. Que a minha visão seja plena no Senhor,
Que a minha visão seja clara para ver as coisas do Senhor, as coisas do seu Espírito e as revelações sobrenaturais do Senhor. Que a minha visão esteja fixa no Senhor. Que a minha visão não se distraia com a tempestade ao meu redor, com aquilo que acontece à minha volta, com aquilo que chama a minha atenção, que momentaneamente eu pareça ser bom, mas que a minha visão esteja fixa no Senhor. Enche o meu coração. Teu abraço eu quero sentir. Quero sentir, Senhor. Vem encher cachoeiro. Meu Deus, será? Nessa noite eu quero profetizar sobre a sua vida. Nessa noite eu quero profetizar sobre você. Aquilo que está te distraindo, não trate como perda, como algo que vai parar ou te atrasar, porque Deus não deixa com que nós tenhamos falta de nada. Deus, aquilo que Ele nos prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que Ele disse que é para nos movermos, para nos motivarmos, para caminharmos, para voarmos, é aquilo que nós precisamos seguir, de acordo com a visão que Ele tem colocado em nós, para que através de nós o seu propósito se cumpra. Deus, Ele tem tudo pronto e preparado para nós, para que não tenhamos falta de nada, para que nós tenhamos bom ânimo, para que nós tenhamos coragem, porque o controle de tudo está na palma das suas mãos. Por isso eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite, na autoridade que existe no nome de Jesus. Caia por terra todas as cadeias, todas as correntes, todas as armadilhas que te prendem e que te impede de dar um passo adiante e ir a um novo nível, a subir com um voo de águia. Chega de altos e baixos, de ter um voo de galinha, de voar e de descer no chão, de voar e de descer. É para voar plenamente. Chega de falar, fulano está na igreja, fulano saiu da igreja, fulano voltou para a igreja, fulano sumiu da igreja. Sejam constantes em Deus, no Senhor Jesus, no nome, no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Recebe sobre a sua vida poder, coragem, autoridade da parte de Deus sobre a sua vida, para quebrar essa corrente, para quebrar essa amarra, quebrar essas cadeias que te prendem e que te impede de dar um passo adiante, quebrar essas cadeias que se tornam uma distração na frente dos seus olhos, impedindo que você olhe diretamente para Jesus e para a cruz de Cristo. Veja a cruz de Cristo na sua frente nessa hora e deposite diante dela aquilo que é distração e empecilho na sua vida. Profetizo salvação na sua casa, eu profetizo salvação na sua vida, eu profetizo salvação no seu trabalho, eu profetizo salvação no seu convívio social, salvação para o seu marido, para o seu filho, para a sua esposa, para a sua filha. Aonde você estiver ouvindo essa mensagem nessa hora, que o Espírito de Deus esteja do seu lado, aquecendo o seu coração. Eu profetizo a presença de Deus na sua vida, na sua casa, no seu coração, de uma maneira como você nunca viveu na sua vida, para se relacionar com Deus, para se relacionar com o Espírito Santo de Deus, para abrir mão de propostas generosas, para poder ter um relacionamento com o Senhor. Profetizo encorajamento na sua vida, fortalecimento na sua vida, libertação na sua vida. Eu profetizo cura na sua vida. Profetizo cura no nome de Jesus. Se você está sentindo alguma coisa agora, a palavra de Deus diz para nós orarmos pelos enfermos.
Se existe uma enfermidade na sua vida agora, tenha fé e coloque a sua fé em ação agora. Fala: Deus, eu creio no Senhor, eu creio no seu poder, eu creio no nome de Jesus, eu creio na salvação, eu creio no sangue de Jesus, e eu creio que Ele já levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. E nessa hora eu quero acessar essa cura sobre a minha vida, aonde eu preciso de cura. Ponha a sua mão com fé aonde você precisa de cura e acredite no poder, no nome e no sangue de Jesus, e recebe a cura do Senhor nessa hora, no nome que há, no poder que há, no nome poderoso, no sangue precioso e poderoso de Jesus. Não estamos repetindo palavras, Deus, mas é a nossa fé, é a nossa confiança no nome, no poder e no sangue de Jesus. Seja curado, seja liberto em nome de Jesus. Querido, mantenha um relacionamento com o Senhor, porque Ele quer se relacionar contigo o tempo todo. Ele quer se relacionar contigo. Simplesmente ouça a voz do Espírito Santo. Ouça a voz do Espírito Santo, ouça a voz do Senhor e deixe Ele entrar no seu coração e transformar a sua vida. E não se distraia com nada, não se distraia com nada, porque Ele tem o controle de tudo nas suas mãos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém.